Queridos, tudo bem? Bom, para a segunda parte desses nossos vídeos de eletro, eu quis trazer a vocês Faraday, que é uma mistura de Steckel com eletroquímica, né? Muitas vezes eletrólise, pilhas. Então, para muitos é o quadro da dor na moldura do sofrimento, é a coisa mais horrível ever, mas na prática, para vocês que trabalharam muito em estequiometria até então, conforme a gente vem desenvolvendo os exercícios, vai ser muito mais acessível do que as regrinhas muito rígidas de eletrólise. Eu queria mostrar para vocês. Michael Faraday, sem dúvida, foi um dos maiores, se não o maior físico experimental da história da ciência. Viveu no século XVIII, morreu no século XIX e deixou muito do seu legado experimental, não é, para nós, tanto na química quanto na física. E uma das coisas que o Faraday trouxe para a gente é que a carga gerada num sistema elétrico depende intrinsecamente da massa. Por exemplo, se eu tiver bastante quantidade de material, de chumbo numa bateria de chumbo, cobre numa bateria de zinco-cobre, eu vou conseguir obter bastante energia elétrica. Parece uma obviedade, algo bastante trivial, mas na prática é muito rico e importante porque a gente pode partir disso para fazer correlações químicas e estequiométricas principalmente. Então, o que ele disse? Que a carga é proporcional à massa. E também a carga é proporcional não só à massa, mas a massa dividido pelo NOx, ou seja, pela carga individual da substância, que é o que a gente chama de equivalente grama. Tá? Que, na verdade, nada mais é que a massa molar da espécie, da substância, dividido pela carga da espécie. Tipo, por exemplo, vamos supor que eu tenha cobre, né? Qual é o equivalente grama do cobre? Cobre mais 2. A massa do cobre é 64 e o NOx do cobre é 2. 64 por 2 vai me dar um equivalente grama de 32 gramas para cada mol de átomos de cobre envolvidos. É assim que a gente trabalha isso, né? Bom, feita essa relação entre carga e quantidade, a gente pode dizer que um Faraday corresponde a 96.500 coulombs, ou seja, 1 mol de prótons ou elétrons. E a fórmula que vocês podem usar para calcular isso, obviamente, é a formulinha da McKate, que é massa igual a constante vezes o equivalente grama vezes o Q, lá da física de carga, que nada mais é que corrente vezes tempo. Tudo bem? Então, se vocês substituírem os valores, vocês conseguem achar as massas envolvidas, por exemplo, na utilização de uma pilha, num período X de uma bateria de carro. Agora, sinceramente, eu queria te perguntar o seguinte: tu entendeu o que eu falei? Sabe por que isso não ficou claro? Porque eu já trouxe para vocês as relações físicas prontas. Eu queria te mostrar de onde isso surgiu e por que esse perfil conceitual é assim. Vamos lá? Olha que fácil, como é que a gente chega nessa relação de equivalente grama, de que para cada mol de elétrons de cobre, eu vou ter uma massa de cobre envolvida de 32 gramas. Vamos ver? Olha que fácil. Queridos, fazendo agora a tratativa, digamos assim, linear e didática, tudo começou assim. Um elétron tem uma carga em coulomb de 1,69 vezes 10 na menos 19 coulombs, ok? Beleza. Então, como na química a gente nunca vai trabalhar com um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, e sim com 1 mol, 2 mols, 3 mols, os químicos se apropriaram dessa relação partícula-carga, né? E passaram para a quantidade de substância, que é o mol, e carga. Porque numa pilha, por exemplo, vocês vão trabalhar com mols de elétrons envolvidos, doados e recebidos. 3 mols de elétrons doados, 3 mols de elétrons recebidos. Então eu preciso saber da carga dessa pilha relativa à quantidade de mols de elétrons, e não de 1, 2, 3 elétrons. Vamos lá então? Olha que fácil. Se um elétron, só com regrinha de 3, uma coisa simples aqui, não precisa complicar, é fácil. Se um elétron tem uma carga de 1,69 vezes 10 a menos 19, queridos, 600 sextilhões de elétrons, que corresponde a 1 mol, vai ter uma carga de, tá aí, 96.500 coulombs, que é a carga, não é, elétrica correspondente ou relativa
a quantia de 1 mol de elétrons, como eu tinha dito antes aqui. Só que agora eu mostrei para vocês como ela foi deduzida, digamos assim. E isso nós chamamos de um Faraday. O que seria um Faraday? Deixa eu ficar aqui até para ficar mais fácil. Não precisa ficar me olhando e vocês poderem comparar o quadro inteiro. Um Faraday corresponde à carga de 96.500 coulombs, que é a carga correspondente a 1 mol de elétrons ou prótons. Não trabalharemos com prótons aqui, porque não há doação e recebimento de prótons numa pilha, por exemplo, mas sim de elétrons. Então, em suma, um Faraday corresponde à carga de quase 100.000 coulombs, que equivale à quantia de 1 mol de elétrons envolvidos. Pois se um elétron tem uma carga de 1,69 vezes 10 a menos 19 coulombs, 600 sextilhões vai ter uma carga de quase 100.000 coulombs, que é a mesma coisa que um Faraday, pois o Faraday chamou essa carga de um Faraday. Tudo bem? Tá, e como é que eu uso isso? O que diabos é esse EQ, massa molar por Knox, que eu não entendi lufas disso? É fácil, olha só. Vamos supor que vocês têm uma pilha de alumínio, pode ser? Essa pilha de alumínio, ela sofreu oxidação. O alumínio está no anox, afinal, ânodo oxida nas pilhas, não é? Deixa eu só arrumar aqui. Agora caiu o microfone, para aí. Só arrumar aqui. Pronto. Então, vamos supor que vocês tenham uma pilha de alumínio. Retomando. E essa pilha, esse alumínio oxidou. Então, ele se transformou em alumínio mais 3. Cada átomo de alumínio produziu uma quantia de 3 elétrons. Sendo assim, se um átomo de alumínio proporciona 3 elétrons, 1 para 3 é a proporção entre alumínio e elétron. Logo, é 1 para 3 qualquer coisa. É 1 alumínio para 3 elétrons, 1 dúzia de alumínios para 3 dúzias de elétrons, 1 centena de alumínios para 3 centenas de elétrons, 1 milhar de alumínios para 3 milhares de elétrons. Tu entendeu isso? Logo, 1 mol de átomos de alumínio produzirá 3 mols de elétrons. Quanto é que pesa 1 mol de alumínio? Porque eu quero saber isso na minha mão, numa pilha de alumínio. Quantos gramas de alumínio eu vou ter que colocar na pilha para gerar uma certa carga? Vamos ver? E olha que fácil. Vejamos, queridos. 27 gramas de alumínio, que é a massinha correspondente a 1 mol de alumínio, gerará 3 mols de elétrons. Ou seja, quase 300.000 coulombs, tá vendo? Que é 3 vezes 96.500, que é a mesma coisa que 3 Faradays. Logo, vamos supor que eu queira saber, com 1 Faraday, ou seja, com uma carga gerada de 100.000 coulombs, quantos gramas de alumínio eu vou precisar para gerar 100.000 coulombs? Eu vou precisar de 9 gramas, que é 3 vezes menor que isso. Tá vendo? Então, de uma forma bem fácil, olha só, para eu conseguir 100.000 coulombs com cobre, eu preciso de 32 gramas. Isso é o equivalente grama. Tu percebeu que eu basicamente dividi a massa de 27 gramas por mol por 3? Olha só, 27 vezes 1 dá 27, dividido por 3, 9. Ou seja, eu simplesmente divido a massa molar pelo número de Faradays. Meu Deus, está muito confuso. De onde saiu aquele Knox? É que o número de Faradays é condizente com a carguinha do metal. Se essa carga do metal fosse 4, seriam 4 Faradays. Se fosse 5, 5 Faradays. Por isso que eu, na explicação inicial, que foi proposital para vocês verem o final antes do início, para verem a parte prática antes da parte de construção teórica, a formulinha é massa molar pelo Knox. Tá vendo isso? Porque o Knox é condizente à quantidade de Faradays envolvidos no processo de oxidação ou redução do metal. Muita falação, não entendi nada, seja reto, objetivo. Simples, queridos. O Knox do elemento é exatamente igual à quantidade de Faradays que esse elemento vai proporcionar. Tudo bem? Se um Faraday é igual a quase 100.000 coulombs, N Faradays é igual a N vezes quase 100.000 coulombs. Se 27 gramas de alumínio, requerem ou demandam, na verdade produzem 3 Faradays, quase 300.000 coulombs, para eu fazer 1 Faraday só, eu inventei essa quantidade, eu vou precisar apenas de 9 gramas de alumínio.
Tudo bem? Então, se eu fosse fazer uma pilha com cobre ao invés de alumínio, olha que interessante, ó, vai dar exatamente igual ao equivalente grama. Como o cobre é mais 2, então ó, cobre 0 para virar cobre mais 2 elétrons, seria assim, ó, o cobre tem uma massinha de 64 gramas por mol. Então, 64 gramas requereriam 2 faradays, ou seja, quase, vou botar aproximadamente, ó, aproximadamente 200 mil coulombs. Então, para eu conseguir uma quantidade de energia igual a 100 mil coulombs, ou seja, 1 faraday, olha a diferença de massa que eu vou precisar. Isso aqui é muito legal. Tu vai precisar de X, 32 gramas. Então, para eu conseguir, com uma pilha de cobre, 100 mil coulombs, eu preciso de 32 gramas de cobre. Agora, para eu conseguir a mesma quantia de carga em coulombs com alumínio, eu preciso só de 9 gramas. Então, eu preciso de muito menos alumínio para gerar quantidades enormes de energia. Tudo bem? Então, resumindo, queridos, Faraday. O que é o Faraday? O Faraday nada mais é que a carga em coulombs de 1 mol de elétrons. Tudo bem? Um Faraday corresponde à quantia de 1 mol de elétrons e uma carga em coulombs, que se calcula corrente vezes tempo, como na física se trabalha, né? Que é o kit. Ó, coulombs corresponde a produto da corrente vezes o tempo, certo? Então, esse é o Faraday, né? 1 mol de elétrons, 1 Faraday, 100 mil coulombs aproximadamente. E isso vai me dizer, por exemplo, quantos gramas de um material eu vou precisar para gerar uma certa carga elétrica num certo sistema elétrico. Tudo bem? Então, esse é o Faraday. Eu vou fazer vários exercícios de Faraday para vocês, corrijo, vou colocar em seguida agora no grupo, vai ser o tema 10, tudo bem? Então fiquem tranquilos. E encerro os trabalhos do nosso livro 2 aqui, queridos. Muito obrigado pela atenção, boas férias para vocês agora, nós voltamos aí em agosto, não é? Para trabalhar bastante ainda a química, físico-química e química orgânica. Obrigado pela atenção, tchau, tchau e até.